Acho que começou a transmissão propriamente dita e vamos iniciar aqui. Antigamente tínhamos um olhando pelo canal, então boa noite, Guilherme. E só vou confirmar com vocês se o áudio está ok, se conseguem me ouvir bem. Se tiver, quando vocês me derem o ok, aí a gente começa a falar sobre a atividade de hoje. Então tá ótimo. Hoje faz parte ainda das atividades do Fique em Casa, do IFSP Campus Itapetininga. E como na semana passada eu deixei aberto para vocês darem sugestões, a sugestão que foi dada, era pensar um pouquinho na entropia. Na verdade, a sugestão era um pouquinho maior, que se falasse a respeito da entropia e mesmo das relações que existiriam entre elementos de estruturas cristalinas e materiais. Só que aí eu resolvi deixar um pouquinho para que, como boa parte dos cursos que estão tendo comigo, tem alguns do segundo ano da engenharia mecânica e 2 cursos dos últimos anos das licenciaturas, matemática e física. Então eu resolvi trazer um assunto que tem a ver com isso, mas um pouco mais básico e geral do que tão específico quanto para tratar de materiais. Seria a discussão sobre a segunda lei da termodinâmica e a seta do tempo, e a entropia do ponto de vista estatístico. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Ao término dessa live eu vou deixar espaço para que vocês possam de novo fazer sugestões do que... Eu tenho uma sugestão do que a gente pode discutir na próxima semana, e aí vou tentar divulgar o máximo para que a gente tenha um público maior. Então, após esse rápido preâmbulo, vamos falar um pouquinho sobre... A nossa agenda de hoje é fazer uma rápida revisão dos conceitos básicos, falar a respeito dos eventos que são reversíveis e os irreversíveis, e discutir a diferença entre reversibilidade e a plausibilidade, e finalmente falar sobre entropia, energia e temperatura. Bom, falando um pouquinho da revisão dos conceitos básicos. Os conceitos básicos que a gente tem é que parte deste tema foi tratado no ensino médio no ano passado, 2019. Que eu, na ocasião, ministrava física, a disciplina de física, para o 3º ano do curso técnico em mecânica, em eletromecânica do Instituto Federal aqui do campus Itapetininga. Então, parte do tema foi feito como parte do material que foi desenvolvido esse tema, foi inspirado na dissertação de mestrado sobre mecânica estatística no ensino médio, do Programa de Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física. Na verdade, ele é da Sociedade Brasileira de Física, é um mestrado nacional que envolve várias instituições, USP, Unesp, Unicamp, e várias instituições federais, e uma delas é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, ou seja, o mestrado é organizado pela SBF, mas várias instituições que querem participam dele. A UFRJ participa, e aí o estudante que fez esse trabalho foi o estudante Marcos Moura, e ele esteve sob a orientação do professor Dr. Carlos Eduardo. E, como eu falei, o tema da live ela foi sugerido no dia 9/4, e o material foi preparado durante essa semana até o dia 16, que é hoje. Aí qualquer dúvida ou pedidos de aprofundamento, eles podem serão respondidos por e-mail através do meu e-mail institucional. Só voltando a discutir ainda a respeito dessas questões, o porquê que a gente acaba estudando essas questões de calor e elas são tão importantes no ensino médio. É tema do ensino médio as questões termodinâmicas, E aí no ensino médio normalmente a gente estuda algumas formas de calor e energia relacionadas com as mudanças de fase. E esse é um tema que é abordado tanto em física quanto em química.
E o mais interessante que a gente pode notar é que em física a gente fala de um tipo de calor que é o calor latente, que ele está relacionado a mudanças de fase. Então, o calor latente, por exemplo, você tem uma barra de gelo, ele pode se transformar em água a partir do momento que você tem uma quantidade de calor. E durante o processo de transformação do gelo em água, a temperatura do corpo de gelo, ele não vai alterar-se. Só que existe um outro tipo de calor, que é o calor sensível, que não tem mudança de fase, não tem o gelo se transformando em água, mas só que existe a temperatura que vai variando. Então são duas formas distintas de calor. Aí você vai me perguntar, como é que eu sei que são duas formas distintas de calor, assim, propriamente dito? Porque você, tanto para derreter o gelo, quanto para você esquentar a água, você tem que dar calor de alguma forma, seja através de corrente elétrica entrando numa serpentina, seja através de uma chama. Agora você vai dizer, mas será que não é só o próprio calor em si? E aí o que está alterando é a maneira com que o corpo recebe? Sim, é essa que é a ideia, mas historicamente, é esse que é o trabalho da dissertação de mestrado que é discutido, as pessoas interpretavam isso de maneira distinta. E quando eu digo as pessoas, era a comunidade científica. Porque se poderia pensar o calor como uma substância. E como que essa substância ia se comportar. E aí por isso que se concretizou assim na física que é ensinado no ensino médio e nos livros didáticos que são usados na base nacional no Programa Nacional do Livro Didático, que segue as bases nacionais comuns curriculares, né? Eles se baseiam na ideia de calor como essas duas propriedades. E outra coisa que a gente percebe é que no ensino médio a gente fala a respeito de uma grandeza chamada entalpia, cuja letra que a representa é H, que é relacionada à energia que as substâncias necessitam tanto para mudar os produtos e reagentes que apresentam, né? Na verdade, ou que as representam. Para você tentar entender um pouco isso, algumas reações químicas iniciam-se com alguns elementos e terminam com outros. Um exemplo clássico por exemplo, você fazer a combustão da madeira. Você tem que ter oxigênio, dar energia de alguma forma, um comburente, e aí você tem que ter combustível, eles se unem e num processo você libera mais calor e o seu produto são cinzas e dióxido de carbono. Então, aí você pode criar uma grandeza para medir essa quantidade de energia que foi necessário para fazer essas mudanças. E essas quantidades de energia vão ter o calor, aí a pressão, como elas. No ensino médio a gente só aprende desse jeito a entalpia. E a entalpia, você não consegue medir a entalpia de uma substância, mas você consegue medir a entalpia de um processo. E também você não mede a entalpia, você mede a variação de entalpia. E só que a gente volta àquela questão que estão nos dois parágrafos acima. E quando a gente tem um corpo só e ele está mudando, deixando de ser sólido para líquido, deixando de ser líquido para gasoso, ou está aumentando a temperatura, será que isso não é a mesma? Não tem uma grandeza que pode representar isso? Como é que ele faz? Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre a entalpia, você dá uma olhadinha nesse vídeo que vai ficar disponível aqui, né? E porque também vai estar disponível essa apresentação e eu deixarei os links na descrição do vídeo. E, isso mesmo, o Guinaldo até lembrou sobre o triângulo do fogo, exatamente. Para descrever a combustão é um caso do triângulo do fogo. Aí eu deixarei esse vídeo na descrição, o endereço desse vídeo na descrição, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais e entender essa questão da entalpia como uma grandeza, que é abstrata, é muito abstrata. Entalpia é mais abstrata do que calor, porque calor a gente às vezes entende por causa do nosso diálogo no dia a dia, né? Eu estou sentindo calor porque a temperatura está alta, mas se você perguntar para você mesmo a diferença de calor e temperatura, você vai ver que não é uma coisa tão simples. E essa reflexão a gente tem que ter para entender também como que essa próxima grandeza para explicar não a reação entre elementos,
mas o comportamento de um único elemento ela é importante. Então ela tem que ser diferente da entalpia, porque ela não fala sobre vários elementos, ela fala sobre um único elemento só. E aí, em função disso, ela mexe com essa descrição e ela acaba sendo a entropia, que é a outra grandeza, que estaria relacionada a essas mudanças. E a entropia, ela fala a respeito ela mede, né, ela relaciona a disponibilidade em uma mesma substância de energia oriunda do calor para fazer mudança de estado ou de temperatura. E aí a entropia, se vocês forem dar uma lida no livro do Moisés, que eu também deixarei aqui no volume 2 como referência para vocês darem uma lida, ele fala da seguinte forma, né? Que a variação do calor numa dada temperatura 1 tem que ser igual à variação do calor numa dada temperatura 2 para um sistema que esteja num ciclo termodinâmico. E aí eu vou pular essa parte, porque no ensino médio a gente estuda os ciclos termodinâmicos, as máquinas termodinâmicas, né? E aí, para um caso de uma máquina de Carnot, essa é uma característica que mostra claramente. Porque o que é uma máquina térmica? É aquela máquina onde você tem uma fonte de temperatura maior, uma fonte fria de temperatura menor, e aí o calor vai sair de temperatura maior para de temperatura menor, e nesse processo de fluxo do calor, né, você acaba conseguindo realizar trabalho. Só que tudo isso que eu falei é a maneira teórica que as pessoas construíram, porque os engenheiros mesmo do século XIX, eles iam construindo as máquinas térmicas a partir das necessidades que eles tinham. Então eles não construíam teorias para isso. As teorias foram construídas um pouquinho depois. Na verdade eu falei século XIX, mas não, é porque as primeiras máquinas térmicas já são lá no século XVIII, finzinho do XVII, já tinha a obtenção de máquinas térmicas. Mas a formulação da teoria foi no início do século XIX. Então, a entropia seria uma grandeza que seria assim como a entalpia, ela iria representar essas mudanças de quantidade de calor para dadas temperaturas. E num ciclo termodinâmico, principalmente se o ciclo fosse reversível, você conseguia perceber isso, que essas variações aqui seriam nulas, porque se você trazer um ΔQ2 for para o outro lado e aí tiver o mesmo valor que ΔQ1, você vai ter uma diferença que vai depender, o mesmo valor, eu falei besteira, mas se ele tiver um valor mais ou menos contrário ao de ΔQ1, ou seja, quando ΔQ2 aumenta, ΔQ1 diminui, você vai ter uma variação aí que é nula, né, dessa grandeza. E essa variação é a chamada entropia. Bom, e outra grandeza que a gente cria para explicar a mudança de um estado para o outro e o trabalho realizado para um gás é a chamada energia interna. Aí, a lei que relaciona essa energia com a quantidade de calor e o trabalho realizado é a primeira lei da termodinâmica, que foi logo na metade do século, já quase chegando na segunda metade do século XIX, que foi enunciada, que nos diz que a variação da energia interna, que a energia interna é esse U aqui, ela é igual ao calor menos o trabalho realizado pelo gás. Para você ter isso mais ou menos ilustrado, essa fonte aqui da educação do UOL, né, nos diz que você, introduzindo calor num gás, ele vai realizar trabalho, porque o gás vai se dilatar e ele realiza trabalho, e vai ter uma variação interna da energia do gás, que é esse ΔO. Essa variação interna ela pode ser medida de várias formas, né? O gás pode fazer condensações, a maneira com que ele está lá dentro pode ser diferente. Então, essa propriedade dos gases tinha-se a velha questão de... Porque o gás é um estado da matéria. Você quer algo que consiga medir todos os estados da matéria, uma medida para fazer isso. E essa medida é a entropia. E aí, a entropia surgiu aí no século XIX. Ela surgiu como uma medida desses estados e dessa disponibilização da energia. Bom, dando continuidade, esse fato de você dar calor
o corpo realiza trabalho. Você retira o calor, o corpo, por exemplo, vai, no caso aí do gás, né, ele vai contrair e vai realizar um trabalho negativo. Você começa a pensar assim que, é interessante, né? Porque as leis da mecânica, já que a gente falou que é a termodinâmica e a dinâmica é uma parte da mecânica, as leis da mecânica são bem previsíveis, né? Se eu dou uma tacada numa bola, eu sei, sabendo a velocidade com que ela sai, através de uma medida qualquer, eu vou saber num tempo futuro onde que a bola vai cair. Então, será que eu consigo prever também onde que o gás vai ir, como que ele vai se transformar? E se eu estiver mexendo com um corpo sólido, como que ele vai se propagar? Bom, isso seria muito legal se a gente conseguisse prever todas essas coisas com a mesma força que tem os fenômenos mecânicos. No entanto, alguns fenômenos da natureza não têm uma ordem preferencial, não. E agora vamos fazer uma rápida brincadeirinha para interagir com vocês no chat, né? Para dizer o que vocês acham que acontece. Vamos falar de dois eventos aí. Vai ter o evento 1 e o evento 2. Aí, no evento 1, tenta ordenar como é que vai ser a ordem dos quadrinhos que aparecem aí. Dê uma olhada. O 1 é esse. Tem A, B, C. Na cabeça de vocês, qual que é a ordem normal? É A, C, B ou não tem ordem nenhuma? Depois que vocês pensarem nisso, aí vocês coloquem aí no chat para ver o que a gente vai ter. Depois eu mostro o evento 2. Estamos agora com 4 pessoas assistindo, aí vamos esperar as 4 respostas. Me digam, quem que vocês acham? Como que vai estar a ordem? Vai ser ABC? Não vai ter ordem nenhuma? Tanto faz? Como é que vai ser? Podem escrever aí no chat. Aguinaldo acha que é ACB. Quem mais? Guilherme também concorda com o Aguinaldo, ACB. Mais alguém? Dole 1, Dole 2. Tem o delay da transmissão. Teoricamente temos 5 pessoas assistindo. ACB. Bom, aceitei a resposta de vocês. Então, agora me digam pro próximo, agora é o 2. Tem alguma ordem aí? É A, B, C, A, ou não tem ordem nenhuma? O que vocês acham do 2? É A, B, C, A, C, B, ou não tem ordem nenhuma? C, A, B. C, Aguinaldo acho que é C, A, B. Que imagine que a foto aí são fotos tiradas de alguns dados. Guilherme, você acha que tem ordem? Você concorda com o Aguinaldo? É CAB, ABC ou não tem ordem nenhuma? Na verdade, a coisa que pode deixar vocês felizes, né? Não tem certo e errado nessas aqui, né?
Mas é só para a gente organizar as ideias, para vocês irem para reflexão. Bom, o Guilherme não quis se manifestar, né? Então, o Guilherme acha porque o fato de estar em progressão seria CBA. Porque o C teria 3, né? 3 números. O B teria 7. E depois você teria 7, 8, né? Bom, mas agora pensem. Fisicamente, são 3 dados que você está jogando. Teria mesmo a ordem deles chegarem e aí ter que cair assim progressivamente? Que 3 dados você jogando eles caem assim ordenadamente, CBA? É, enquanto que Agnaldo achou que seria contrário, né? Não seria crescente, né? Então, mas só que agora pensem, os dados, eles tendem a seguir uma ordem para a queda de suas faces? Sim ou não? Muito bem, o Guilherme disse que não. E acho que Agnaldo também concorda, né? Então, na verdade, a resposta mais adequada para esse aí é que não dá para você saber qual é a ordem que essas imagens apareceriam. Vamos continuar a brincadeira. Que nem o próximo, esses outros 2 eventos aqui. Você tem 4 bolinhas confinadas num compartimento. E aí você só tem uma fresta para elas passarem. O que... É, isso mesmo. O Guilherme falou assim, só se os dados fossem viciados. Mas mesmo assim, o Gnal também concordou, não tem bem uma ordem. Né? Então, você imaginando 4 bolinhas dentro de um compartimento, qual que seria a ordem mais natural para acontecer com essas bolinhas? Imagine que essas bolinhas representam partículas de um gás. O que seria mais natural? Repentinamente, tem 4 bolinhas, 2 aparecem para o outro lado, que é a B, e aí depois uma volta para o lado anterior. Como que vocês acham que surgiria aí? Qual seria a sequência dessas imagens? Seria essa mesma ABC, CAB, ou não teria como vocês imaginarem? Agnaldo entendeu que seria BCA. Né? E o que você acha, Guilherme? Agnaldo entendeu que seria um estado em equilíbrio, e aí todo mundo indo se. Todas as partículas indo para um outro canto. O que você acha, Guilherme? O Guilherme acha que o gás ficaria homogêneo. Então, se você acreditasse que no início estaria todo o gás num compartimento, você abriu um pontinho, então ele vai ficar homogêneo. Então, na sua opinião, seria ACB, né? Se ele está todo num compartimento, você tem uma frestinha e ele vai saindo aos poucos. Enquanto que o... Ah, isso mesmo. Vejam que, dependendo do jeito que eu coloco a pergunta, a sequência seria diferente.
Porque Aguinaldo entende que se está homogêneo, tem alguma força externa que eu levo para um compartimento só. E seria essa sequência, BCA. Só que Guilherme pensa ao contrário, que se ele pensa ao contrário do que ele raciocinou assim, de que se eu estou o gás num dado ambiente, quando tem uma fresta, ele vai aos poucos indo se propagando. Então é ACB. Então, na verdade, o Guilherme está correto ao afirmar isso para sistemas naturais. Naturalmente, se não tivesse nenhuma força externa, como o caso que o Aguinaldo pensou, né? Uma força externa que faz sair do homogêneo, que é o B, para levar todo mundo para um só compartimento. Então seria a sequência BCA. Isso, as duas hipóteses podem ser possíveis se você acreditar que exista algum elemento externo. Se a gente tirar o elemento externo, só um é possível, que é a que o que o Guilherme pensou, que seria A, C, B. Agora, esse próximo evento aqui que eu vou apresentar para vocês. Ideias que vocês têm de como é que foi a história da humanidade. Na verdade, a história do mundo, né? Qual seria a ordem aí? A, B, C? A, C, B? O que é? O que vocês acham? Dos dinossauros, construção das pirâmides e os nossos tempos modernos. Aguinaldo ABC. E o que você acha, Guilherme? ABC. Então todos concordamos, todos que estamos interagindo mais no chat, estamos concordando que historicamente a gente acredita que tenha sido isso. Por quê? Por causa dos registros que as pessoas falam para nós, né? E então vocês viram que jogar dado é um negócio que não dá muito para saber qual é uma ordem natural. Só que cair uma xícara tem uma sequência natural. Você não consegue prever, você não consegue pensar em um monte de pedacinhos de xícaras quebrados no chão subir para a mesa e virar uma xícara perfeita. Você, se não tiver nada externo, né, forçando alguma coisa, você não consegue pensar entre um monte de gás num compartimento ficar confinado lá. E você consegue pensar de um sistema mais desorganizado para um sistema mais organizado. Então é essa que é a sequência e é essa que é as dúvidas que a gente vai tentar fazer. E por um último exemplo, agora vamos pensar colocando as mesmas perguntas lá do início da apresentação, que é a respeito de calor e temperatura. Aí vamos de novo. Temos um monte de gás, que é a sequência 1. Um monte de gás, e aí abre-se a fresta. Na sequência 1, qual seria a sequência mais adequada aí? Seria ABC, BCA, BAC. Aguinaldo lembrou que subir os pedacinhos da xícara para a mesa foge até da lei da gravidade.
Aguinaldo deu a sugestão de B a C. Vamos à contribuição do Guilherme. Para o quadro 1, seria qual sequência mais natural, sem interferência externa? Aguinaldo BAC e o Guilherme. Acredito que o Guilherme também acha que é BAC. BAC. Naturalmente ele vai se movendo de BAC. E pensando a temperatura, o quadro 2 ele pensa no seguinte: naturalmente, o que você acredita? Se você tem um fluido que você coloca um termômetro nele, você não está vendo mudança do meio externo. Qual que seria a melhor sequência, a sequência mais lógica aí, dentro dessas três do 2? Seria ABC, ACB, BAC, ou não teria sequência? Ou qualquer um era possível? Muito bem, Guilherme. Você pensou exatamente no arrefecimento. Você acredita que o fluido, o desenho ali está induzindo a gente que o fluido dentro do becker estaria numa temperatura maior, e aí naturalmente você vai pensar que a temperatura do fluido vai diminuindo. Por que você pensa isso? Porque a temperatura do meio externo continua imutável. Então, tem uma tendência, tem uma ordem que o calor, os fenômenos térmicos andam. E parece que tem uma ordem que algumas coisas andam, alguns fenômenos mecânicos. Só que tem outras coisas que não estão relacionadas a isso. E é por isso que a gente tem que pensar na ideia de fenômenos reversíveis e fenômenos irreversíveis. Porque a gente precisa descobrir qual é o fenômeno, qual a natureza dos fenômenos que nós estamos tratando. E esta natureza dos fenômenos sendo tratados vão conseguir explicar para nós o porquê, se existe ou não uma tendência para o calor e para os fenômenos relacionados à termodinâmica. E aí, duas coisas que a gente percebe é o fato de ter poucas partículas e muitas partículas. Que quando eu mostrei duas partículas para vocês se propagando, vocês ficaram até na dúvida. Quando eu mostrei muitas e falei que aquilo ali representava um gás, vocês já começaram a entender. Agora, a mesma coisa, será que se eu penso que os materiais são partículas, será que não tem uma tendência natural para o calor andar? Isso mesmo. Então, parece que o tempo ele pode ser manifestado através das posições que o calor e que os fenômenos térmicos estejam associados, que é isso que a gente vai discutir. Então, alguns fenômenos à nossa volta eles são reversíveis. Mas só que são poucos razoáveis. Por exemplo, você consegue imaginar alguém pulando de um trampolim e fazendo uma volta caindo na água. Só que é difícil você pensar naturalmente alguém saindo da água num grande impulso e voltando para o trampolim. Só que as leis da física
não existiria nada que fizesse você imaginar que, estando a Terra lá e você tendo um satélite em órbita, se o satélite pode ir aqui na maneira que nós estamos olhando, vai se deslocar no sentido horário ou se deslocar no sentido anti-horário. Para as leis da física, basta o sentido da velocidade que eu dou. Então, algumas leis da física são reversíveis e outras não. Então, por que alguns elementos são reversíveis e chega num momento as leis da física não são mais válidas, já que elas deveriam ser válidas para todos. Na verdade, as leis da física não, né? Mas as leis da mecânica. Por que isso acontece? Então, a ideia na universalização da representação da natureza seria da gente conseguir fazer essa conciliação. Bom, a gente podia ficar satisfeito e falar assim, não, eu estou satisfeito com a minha ignorância e é porque as coisas são assim da natureza. Mas nós, humanos, né? Não quero dizer nós, vocês que estão me assistindo, mas nós humanos como um todo nunca ficamos satisfeitos e a gente sempre propõe alguma coisa diferente. Então vamos procurar responder essa pergunta. Por que os fenômenos à nossa volta, alguns deles são irreversíveis? E por que esta irreversibilidade não aparece em sistemas pequenos com poucas partículas? Um exemplo que a gente vai usar é o jogo de dados e vamos ter que definir duas grandezas, macroestados e microestados. O que quer dizer isso? Se você está jogando dados, é uma coisa que é totalmente aleatória. Como vocês perceberam lá. Não existe uma tendência, se os dados não são viciados, como o Guilherme falou, de cair um lado preferencial. E aí a gente pode pensar no seguinte, se eu tenho dois dados caindo, e aí eu conto o número de faces que caírem para cima, eu percebo que o microestado provável, mais provável é que, por exemplo, a somatória fosse 10. Aí você vai me falar, por quê? Porque existem todos esses outros estados aqui, que é o macroestado não equiprovável, né? De ocorrer. Então, esses microestados que você tem, por exemplo, aqui você vê que é muito difícil, só existe, para cair 2 para cima, só existe uma configuração que dá certo, que é os dois dados caírem com a face 1 para cima. Então isso aqui é pouco provável acontecer. Se tirar 12, também é pouco provável, porque só existe uma configuração, que é os dois lados caírem os 6, para que exista aquele estado ali, para que caia esse número 12. No entanto, o número 7, existem vários estados que isso pode acontecer. Pode cair 6 e o outro 1, pode cair 5 e o outro 2, pode cair 4 e o outro 3. Então existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 configurações que permitem você encontrar esse tipo de estado macroscópico. Então, o 7 é o mais provável se você tem dois dados. E agora a gente podia exagerar um pouco, né? A gente primeiro vamos para o estado simples, o sistema de dois estados, que é cara-coroa, né? Uma moeda com cara-coroa. Você tem 50% de chance de cair cara e coroa se você joga aleatoriamente uma moeda só. Agora, se você joga duas moedas, você tem a probabilidade dos microestados, do estado moeda cara, da moeda 1 cara e moeda 2 cara, é 1/4. E a probabilidade do macroestado cara a cara é 1/4 também. Só que o estado alternado tem o dobro de probabilidade de cair do estado único. Então, esses sistemas aqui que são chamados dois níveis, né, dois estados, você tem menos estados acessíveis do que um outro que você tem mais microestados disponíveis. O cubo tem 6 lados, a moeda só tem 2. Então, quanto mais estados disponíveis, maior é a chance de você conseguir chegar numa configuração diferente. No entanto, existe sempre uma configuração preferencial.
Então, a reversibilidade dos fenômenos da natureza, porque todas as leis da física devem ser válidas para todas as situações, tanto para partículas pequenas quanto para partículas grandes, tanto para corpos isolados, como por exemplo, que era aquela que era a grande ânsia no princípio de Newton, né? De que as leis da física fossem válidas tanto lá no espaço quanto eram válidas aqui na Terra. E alguém já está começando a sugerir a causa da irreversibilidade. Um evento irreversível é um número qualquer de 1 a 9 multiplicado por 2 somado a 10 dividido por 2 subtraído pelo número pensado sempre vai dar igual a 5. Isso aí, na verdade, se é você somando e subtraindo o que você acaba colocando, na verdade é quase que reversível, né? Porque você consegue sempre saber qual é a resposta. Agora, a irreversibilidade é aquela que você não consegue saber a partir de uma dada configuração o que vai dar para frente. Então vamos pensar numa quantidade que nos indique o número de estados acessíveis, e aí a gente vai dar o número de estados acessíveis um nome para ela, vamos chamar de multiplicidade. Vamos chamar ela de ômega maiúsculo. E aí vamos criar um modelo de um gás ideal. Vamos criar um modelo a princípio de 2 estados, né? Mas só que a gente vai ter uma multiplicidade 4, que aí você tem 4 elementos que podem estar andando. Então, o macroestado seria, por exemplo, 3 de um lado e 1 do outro. Só que para você ter a multiplicidade 4, você tem 4 microestados acessíveis. Então, os 4 microestados que estarão disponíveis podem ser, é o mais provável de ser atingido. Então, se eu tenho um gás ideal com 2 partículas, os microestados são estes aí, e o macroestado são esses aqui. Ou todo mundo de um lado, ou todo mundo em equilíbrio, ou todo mundo do outro lado. E agora, se eu rotulo e eu consigo identificar quem que é a partícula A e a partícula B, aqui no caso vermelho e verde, aí eu tenho mais. Eu tenho mais microestados. Então, a ideia que a gente pensar agora é quantas combinações eu posso ter para uma quantidade N muito grande de partículas. E aí a gente vai chegar à conclusão que a multiplicidade ômega ela é uma combinação entre N e o número de formas que eu posso estar organizado. No caso aqui, se eu tenho 2 compartimentos e 2 partículas, o que eu consigo fazer se eu não consigo rotulá-las, eu só tenho 3 macroestados. Se eu consigo rotulá-las, eu tenho, na verdade, agora 4 microestados acessíveis. E assim, a gente começa a olhar um pouco a multiplicidade na forma de uma imagem, que é exatamente a imagem que chamava. São as multiplicidades, quanto mais simples é o sistema, menos estados acessíveis de representá-los nós conseguimos. No entanto, quanto mais complexo ele é, mais estados acessíveis ele tem. Então é mais fácil ele voltar para uma configuração aqui no meio. E aí isso começa a nos levar, quase que miraculosamente, a resposta do porquê que algumas coisas são reversíveis e outras são irreversíveis. Porque uma tem mais estados acessíveis que a gente pode chegar neles, e aí eles podem migrar nesses estados, e outros têm menos. Então, por exemplo, você está respirando um ar que está distribuído na sua sala. Hein? Existe uma chance não nula de todo esse ar ir para um canto só da sala e você morrer asfixiado. E essa chance existe, porque nada impede, assim como nada impede de cair os dois lados do dado, de 2 dados, os dois lados 1 para cima, nada impede de todo o ar ir para um lado só da sua sala. Só que isso é pouco provável. E graças a Deus você está vivo. Graças a essa pouca probabilidade você está vivo. E muitos fenômenos da natureza são poucos prováveis, mas eles são poucos prováveis, mas eles ainda são possíveis. Eles ainda são plausíveis.
E essa que é a coisa interessante da natureza. E isso é a outra coisa que também é muito interessante da natureza, que nos permite entender a vida. A vida como algo que é pouco provável, mas foi possível. Então, com um grande número de partículas, a situação em que o número de partículas em uma das metades é muito maior que o da outra, são altamente improváveis, ou pouco prováveis, né? Porque todo mundo ir para um canto só é difícil. E situações em que as partículas são distribuídas quase igualmente entre duas metades do recipiente são mais prováveis do que quaisquer outras. Então, o tempo parece levar a uma organização do que é menos provável do que é mais provável. Então, para um número grande de partículas, né, da ordem de 10 a 23, a imensa maioria das partículas, na verdade quase a totalidade, dos microestados acessíveis corresponde a uma distribuição praticamente homogênea de partículas por um dado recipiente. E agora isso vai nos levar à ideia do calor. Então, a origem da irreversibilidade estaria ligada a problemas muitíssimos prováveis, que sejam muito plausíveis, mas com baixa multiplicidade, tendendo a ir para alta multiplicidade. E, em contrapartida, temos pouquíssimos prováveis, aqueles pouco plausíveis, que é você sair da alta multiplicidade para baixa multiplicidade. Então, você ter multiplicidade baixa, que tá todo mundo num canto, o natural é ir para alta multiplicidade. Ou seja, o natural é você aumentar a desordem. Agnaldo sugeriu que a reversibilidade se dá em razão de um dado fator de multiplicidade. Sim, dado um fator de multiplicidade, o normal é você aumentar os estados acessíveis, é você aumentar a desordem. Então, sair de baixa multiplicidade para ir para alta multiplicidade. Então, o natural que a gente percebe nos fenômenos termodinâmicos é esse, de você sair de algo pouco organizado para ir para algo muito organizado. Algo muito organizado para ir para algo muito desorganizado. Então, isso é algo que nos desafia até. E aí você vai falar assim, nossa, mas por que a gente está pensando em falar em organização? Já que a pergunta inicial era falar a respeito da temperatura de ir para um canto e para o outro. Bom, aí vamos ter que entregar as mãos a este homem aqui, que é Ludwig von Boltzmann, que ele diz que os sistemas de partículas sempre evoluem de um estado improvável para um estado mais provável. Guilherme já deu uma sugestão, né? O calor como energia se move desde que ele possa se mover. É quase que algo tantológico, mas essa é a ideia. O calor, pensando-se como medida da energia cinética, ele só vai conseguir se propagar de um estado de pouca multiplicidade para ir para um estado de multiplicidade maior. Essa que é a ideia. Então, um sistema de partículas ele sempre evolui de um estado na ideia do Boltzmann, e aí eu vou ter que falar um pouquinho da vida do Boltzmann, porque o Boltzmann ele está numa época onde a ciência está numa encruzilhada. Você tem a hipótese atomicista, né, que está em contraposição à hipótese de você ter partículas e matéria, né? Porque a matéria seria composta por átomos, e como que esses fenômenos existiriam? Porque a entropia que a gente falou no início, ela seria a somatória de todas essas diferentes quantidades de energia ministradas por um corpo dividido por uma dada temperatura. Ah, sim, Matheus chegou. Ah, certo. Aí, mas vamos ter umas interações aqui, e aí fique tranquilo, porque essas interações já teve as perguntas no início. Então a gente vai chegar na seguinte conclusão, que foi a hipótese de Boltzmann, né? Eu vou conseguir explicar essa preferência da temperatura e do calor sair na verdade, o calor, né, sair de corpos com temperatura mais alta para temperatura mais baixa, através dessas partículas que compõem a matéria.
E é isso que a gente vai fazer. Se vocês quiserem dar uma lida aí, o artigo foi publicado em 1877, tem uma tradução no inglês em 1971, que também foi republicado em 2015. Agora vamos falar a respeito de novo da entropia, né, e energia e temperatura. Essa grandeza, que mediria o quanto uma quantidade de um gás estaria mais próximo desse estado irreversível, é a entropia. E a multiplicidade a entropia seria esse S, seria igual ao logaritmo da multiplicidade vezes uma constante K. Por quê? Porque o S ele vai voltar àquela ideia da transmissão de energia. Porque se calor, como o Guilherme nos falou, ele seria a energia cinética, você levar a ideia de que, porque calor sem energia cinética só faz sentido se você pensar em teoria corpuscular da matéria, em teoria atomicista. Porque se você pensar só em substância, você cairia naquela ideia de que tem uma substância que passa de um corpo para outro que é extremamente tênue, não tem massa, essa substância é chamada de calor, que era conhecido como calórico. Que aí sairia de um corpo que tem temperatura maior para outro que tem temperatura menor. E aí, quem mediria essas trocas dentro de um ciclo termodinâmico reversível seria a vontade dessa quantidade de energia ter uma tendência. Só que aí o Boltzmann fala que essa vontade, que é a entropia, que assim como a entalpia mede a distribuição dos produtos com os elementos, né? A entropia mediria essa tendência de movimento do calor ponderada pela temperatura. Alguns já estão até, nossa, mas quando a gente estuda lá no ensino médio, perdão, a ideia de calor, a gente já fica com aquelas decorebas sobre um calor latente, o calor sensível. E então o calor não seria a própria temperatura? Não. O calor é quase como se fosse um efeito. E aí o nosso amigo Boltzmann, por que ele tem que colocar essa constante K? Porque se eu estou medindo a tendência da transformação de calor em função da própria temperatura, isso deve ser algo medido em energia. Então essa constante deve ser algo para levar de algo adimensional, que é a multiplicidade dos elementos, para algo que seja energia em função de temperatura. Então eu tenho que multiplicar por uma constante apropriada, que é a famosa constante de Boltzmann. E essa foi tão importante, essa equação que está escrita aí, que no túmulo do Boltzmann, que fica lá em Viena, em cima, além de ter o busto dele, tem a equação que ele chegou. Aqui no caso está em logaritmo na base 10, eu coloquei o logaritmo na base e, simplesmente porque é uma maneira mais bonitinha de se apresentar. Mas ele está dizendo o grau de desordem através... E aí você vai falar assim, por que é logaritmo? Né? Porque, por causa da propriedade de que quando você soma, por exemplo, você tem uma multiplicidade de um compartimento e com outro compartimento, você fazer a soma, ela vira o produto, que você faz a multiplicidade do total ser o produto da multiplicidade de um com a multiplicidade do outro. Enquanto que a entropia, você está pensando que ela vai crescer conforme você tem mais bagunça, você soma com outra bagunça, ela cresce por uma soma, enquanto que a multiplicidade cresce por uma multiplicação. A única função que relaciona algo que cresce por multiplicação com outra que cresce por soma é o logaritmo. É a propriedade da função logaritmo. Então, por isso que ele associa essa ideia. Então, o logaritmo vem por causa deste resultado aqui, enquanto que a constante K vem pelo fato da entropia ser uma medida de razões entre energia e temperatura. E aí, um sistema tende a evoluir a um estado de máxima multiplicidade, estado de equilíbrio, que vai ser... E note, o estado de equilíbrio não quer dizer um estado de ordem.
Isso que é a coisa mais chocante para nós, né, humanos. Um estado de equilíbrio quer dizer um estado onde existem muitas e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, elas não são preferenciais entre si. Então, é o estado onde a entropia aumenta. Eu só coloco aí, como se for uma aula que foi começada a princípio para o ensino médio, né? O LN, não que eu apresentei tudo isso nessa forma, né? Mas o LN é uma função do logaritmo na base natural. Então, a entropia de um sistema isolado, ela nunca diminui, ela sempre aumenta. Então, a entropia, a variação da entropia, ela é sempre um número positivo. E aí, se a entropia sempre aumenta, o processo fica irreversível. Porque agora existem tantos microestratos que você pode passar para a volta que você não consegue mais organizá-lo. No entanto, se a variação da entropia é nula, o estado é totalmente reversível. O processo que acontece é reversível. Mas a entropia nunca vai ser zero. Você nunca vai sair de um estado totalmente desorganizado para a máxima organização. E aí a pergunta é o porquê que isso não acontece. E aí que é a coisa mais interessante, é quase que o tempo é uma variação do sentido da entropia. Então o tempo deixa de ser, como quem me acompanha na primeira aula lá do ensino superior, no primeiro semestre, quando a gente está discutindo as grandezas básicas da natureza, a gente fala que o tempo é algo que não dá para definir. E não dá mesmo, a gente só passa por ele e sente ele. As medidas do tempo são normalmente questões relacionadas às ilusões das percepções humanas. Mas fisicamente o tempo pode ser tanto entendido como uma tendência a procurar equilíbrio entre grandes mudanças, quanto pode ser entendido também quanto às variações que existem na natureza. E isso é algo muito poderoso. Dá vontade quase de chorar quando a gente começa a pensar nisso, né? Porque à medida em que o Sol nasce todo dia no Oriente e se põe no Ocidente, isso não é o tempo. Isso é a medida do tempo. Porque o fato do Sol se locomover não é o que gera o tempo, mas é uma maneira de perceber o tempo. E da mesma maneira, perceber que saímos da ordem para ir para a desordem, talvez seja uma manifestação de o que é o tempo. Bom, a variação da entropia com a energia interna é o inverso da temperatura. Então a temperatura acaba se tornando essa medida de quanto de energia se gasta a cada passo para aumentar a desordem. E agora, isso é pensando sempre em número de partículas e volume constante. Porque uma coisa que eu esqueci de contar para você lá, né? A entalpia é uma grandeza que só dá para fazer medidas boas, né, de medidas de variação da entalpia, apenas para pressão constante. Então, vamos criar algumas variáveis que são chamadas variáveis de estado, que essas variáveis descrevem como que um conjunto, um sistema, pode ser muito bem descrito. E essas variáveis de estado são pressão, volume, temperatura e no finzinho a gente vai colocar que é o número de partículas. Aí para uma mesma variação de energia, você tem pequenas variações de entropia em altas temperaturas e grandes variações de entropia em baixas temperaturas. É a mesma variação de energia. Né? E, dando continuidade, então agora a gente consegue explicar o sentido do fluxo do calor, né? Que experimentalmente você vê que o calor tende a fluir do mais quente para o mais frio. O mais quente tem pequena redução de entropia, ele é um sistema mais
é organizado, enquanto que o mais, perdão, tem pequena redução de entropia, enquanto que o mais frio tem grande aumento de entropia. Essa ida do quente para o frio aumenta a entropia. Então a entropia total do sistema aumenta quando o calor flui de um corpo pequeno para de um corpo quente para um corpo frio. Então a tendência do calor sair do quente para o frio não é só a temperatura ser diferente, mas o surgimento dela vai para que haja aumento de entropia, para que a variação da entropia seja positiva. Porque o mais provável é sair do quente para ir para o frio, o calor. E o sentido do fluxo do calor, né? Seria impossível você sair do frio, o calor e ir para o quente, porque aí você teria uma redução da entropia. E aí a lei de Clausius, que era a segunda lei da termodinâmica, que dizia que é impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um mais quente, ela tem sentido com a aplicação desse princípio da entropia, da reversibilidade dos fenômenos. E essa reversibilidade dos fenômenos, perdão, antes de ir para o final, né, que eu já estou passando as referências para vocês, a reversibilidade dos fenômenos seria não só para explicar o porquê que acontece essa transferência de calor, mas para explicar também porque você não consegue fazer uma máquina perfeita. Ela também consegue te dizer isso. Você não consegue fazer uma máquina que tenha uma máquina térmica que tenha rendimento de 100%, porque você sempre vai ter esse aumento de entropia. E esse que era o objetivo principal. A termodinâmica, nesse sentido de dizer o porquê que existem alguns fenômenos reversíveis e outros irreversíveis, e por isso nós não conseguimos criar máquinas térmicas 100% absolutas, também nos explica por que o tempo tem essa tendência a caminhar dessa forma, de sistemas organizados para sistemas desorganizados. E isso também é usado também por várias outras áreas da ciência. Agora, existem algumas teorias básicas aí que a gente não conhece tão bem, né? Porque eu posso sair... Isso tudo é pensando em sistemas que tendem ao equilíbrio. Eu posso pensar em sistemas fora do equilíbrio. E esses sistemas fora do equilíbrio poderiam ter processos locais onde a entropia diminuiria, mas a entropia global, a variação da entropia global continuaria existindo e continuaria crescendo. Então agora o difícil nas nossas construções teóricas é encontrar qual que é o sistema e onde que ele se relaciona. Isso se ficou muito viajante assim, né? Porque para engenheiros mecânicos principalmente, entender essa ideia do que acontece, né, do prático, seria interessante pensar no o que vai ocorrer? A gente vai ter alguma aplicação desses sistemas quando você sai de muitos elementos para poucos elementos? O livro do Moisés dá uma explicação interessante, né? Que eu acho legal, né? É você pensar de que temos um caso, por exemplo, seguros. Por que uma empresa de seguros não quebra? Porque uma empresa de seguros ela pega um evento que é certeiro, que é, por exemplo, um desastre é sempre certeiro. Que a morte de ninguém é uma coisa, apesar de ser natural e provável, ela não é uma coisa que as pessoas que seja interessante. Ela é uma coisa que faz um grande aumento de entropia, que ela leva a um desastre. No entanto, ela para indivíduos, para microestados separados, ela é algo dependendo de onde você pega no tempo, será algo pouco provável. Então, se eu tenho um grande número de indivíduos,
eu posso ter com que cada um contribua um pouco para ter garantido que eu consigo sanar aqueles que sofrem os sinistros. Então, essa é uma outra aplicação, mesmo fora da questão de calor, que permitiu, logo no início do século XX, né, a construção desses sistemas de seguros tão utilizados hoje em dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, temos aqui as referências. O primeiro é um livro do ensino médio. Tem aqui um artigo meu, publicado em 2007, falando do plausível ao provável, um breve ensaio histórico, da revista Ciência e Cognição. Eu deixarei também um link para você dar uma olhadinha no volume 2 do Moisés, na parte onde ele fala sobre entropia, que, para quem ficar mais curioso, é o capítulo 11. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre entropia, você dá uma olhadinha no capítulo 10, no 10.7 e depois no capítulo 11. Então agora eu vou abrir aqui para as perguntas para vocês. Dessa vez a gente gastou 1 hora e 7 minutos, né? E a primeira frase aí que o Guilherme enviou já faz um tempinho, né? O Guilherme falou do delay, mas eu sei disso. Estou ciente e também peço desculpa que às vezes eu demoro para, vai dar um tempinho para eu dar a resposta para vocês. Você falar uma afirmativa comparando com a pirâmide, faz sentido calor para frio? Eu não entendi muito bem. Qual pirâmide que você está se referindo? Estou aberto para perguntas. Se a capa da abertura da live era sobre entropia? Era sobre o estado de multiplicidades, né, que você tem, né? Dúvidas? Eu deixarei na descrição do vídeo boa parte dos links, né? E também vou deixar disponibilizado isso. E gostaria de fazer uma pergunta para vocês, porque já que sempre temos os heróicos escudeiros que vêm assistir às nossas lives, né? Semana que vem eu gostaria de falar uma coisa que estou tentando planejar faz um tempo, mas ela gasta bastante, né? Que é sobre cálculo numérico para previsão de propagação de doenças. Que aí eu compartilho com vocês o capítulo de um livro que eu já estudei, né? E aí só para vocês entenderem como que são feitos alguns modelos, né? E aí eu trouxe ela como proposta, o que vocês acham? Semana que vem live sobre modelos matemáticos para propagação de doenças. O que vocês acham?
Bom, eu vou deixar em aberto para vocês fazerem também as contribuições lá no blog. E aí gostaria de agradecer. O Emerson está aqui também. Obrigado, Emerson. Gostaria de deixar que vocês deixem seus likes aí. E vou deixar disponível. E continua sendo as atividades para a gente nesse tempo de ficar em casa e de usar esse tempo para pensar sobre mais coisas. Eu também, falando sobre essa ideia de falar sobre cálculo numérico das epidemias, aí eu vou usar como parte também de uma atividade para os nossos colegas lá que estão fazendo cálculo numérico da licenciatura em matemática. Eles vão poder, eu vou falar algumas coisas sobre algoritmos e aí a gente vai fazer até meio que um tutorial para o uso de algumas linguagens. Então, obrigado pela presença de vocês, valeu!